Olá pessoal, mais uma videoaula do nosso curso Teoria Macroeconômica. E na videoaula de hoje nós iremos aí analisar o efeito das políticas econômicas, sejam elas monetária ou fiscal, nessa nossa estrutura ISLMBP, né, o chamado modelo ISLMBP. Nós já sabemos, nós já contemplamos aí o debate associado às características desse nosso mercado externo, né? Esse mercado externo, esse terceiro mercado que está sendo incorporado aí à estrutura ISLM, né? Nós temos a priori dois mercados, o mercado de bens representado aí pela curva S, o mercado monetário representado pela curva LM, e ao longo dessa segunda parte do segundo módulo nós estamos aí na busca de entender como o balanço de pagamentos eventualmente é determinado, né? Nós sabemos que a composição do balanço de pagamentos pode ser dada aí pela conta corrente, né? O saldo das transações correntes e o saldo do movimento de capitais. Nós sabemos também que o saldo de transações correntes, né, dado aí pelo diferencial entre as exportações e as importações, recebe um grau de influência ali pelo movimento do câmbio, pelo movimento da renda do resto do mundo e pela renda interna. Enquanto tanto isso as exportações como as importações, né? As exportações sendo influenciadas pela taxa de câmbio e pela renda externa, e as importações influenciadas aí pela taxa de câmbio de forma inversa e pela renda interna. Então, do ponto de vista do saldo líquido da balança comercial, né, a diferença entre as exportações e importações, são três as variáveis que influenciam o saldo das transações correntes, né? Quais são? Taxa de câmbio, renda interna e renda do resto do mundo, renda externa. Diferente da conta capital, a conta de movimento de capitais, onde o diferencial de juros é a variável que influencia os fluxos financeiros internacionais, né? A entrada ou a saída de capital de curto prazo dessa economia em questão, né? Foi dito para vocês também que nós estamos aí se utilizando, nós utilizamos aí a hipótese de perfeita mobilidade de capitais, e a hipótese de perfeita mobilidade de capitais é uma situação onde basicamente o que determina o equilíbrio do nosso balanço de pagamentos são os fluxos financeiros internacionais, ou seja, a entrada ou a saída de recursos observados ali pela conta capital, pela conta de movimento de capitais dessa economia, né? Isso não quer dizer, né, pessoal, que esse país, o fato de nós estarmos associando uma economia com perfeita mobilidade de capitais e associarmos isso, o fato de que a conta de capital o principal determinante das condições de equilíbrio do nosso balanço de pagamentos e necessariamente o diferencial de juros, né? A diferença entre a taxa de juros interna e a média das taxas de juros internacionais, isso não quer dizer que esse país ele esteja fechado do ponto de vista das relações comerciais, do ponto de vista da sua pauta comercial frente ao volume das suas exportações e ao volume das suas importações. O fato é que esse país ele é tão pequeno do ponto de vista das condições dos fluxos financeiros internacionais que esse país ele não influencia a média das taxas de juros internacionais, né? Esse país possivelmente ele tem volumes de exportações, volume de importações, mas, por exemplo, esse país ele também pode ser considerado um país que o peso da sua balança comercial, ele não, de certa forma, ele não é tão significativo se comparado a países onde a inserção no comércio internacional é relativamente alta, né? Então, nós estamos associando na construção do nosso modelo ISLMBP, na literatura também é conhecido como o chamado modelo Mundell-Fleming, né? Então nós estamos considerando exatamente essa situação hipotética onde o que está sendo analisado é uma pequena economia, e mais ainda, né, é uma economia onde a taxa de câmbio ela é flexível, ou seja, o que seria uma taxa de câmbio flexível? É uma taxa onde o valor dessa taxa de câmbio, ou seja, o preço de compra de uma unidade de moeda estrangeira,
é determinado pelas condições de oferta e demanda por moeda estrangeira naquele país. Então, quanto maior a oferta de moeda estrangeira nesse país, por exemplo, quanto maior a entrada de capital vindo ali dos fluxos financeiros advindos do movimento de capitais, quanto maior esse fluxo positivo, né, ou seja, quanto maior a oferta de moeda estrangeira, né, possivelmente situações onde a taxa de juros supera a média das taxas de juros internacionais, ou seja, eu estou tendo uma abundância, né, um excesso de moeda estrangeira nessa economia, então possivelmente eu observo uma tendência por valorização cambial. Né? Por quê? Porque a oferta está se excedendo em relação à demanda. Né? Diferentemente, uma situação onde você tem uma fuga de capitais, possivelmente naquelas situações onde a taxa de juros interna é inferior à média das taxas de juros internacionais, possivelmente você vai observar uma fuga de capitais e automaticamente uma redução na oferta de moeda estrangeira. Essa situação por si só gera uma escassez de moeda estrangeira nesse país e automaticamente uma escassez está associada a uma condição de aumento de preço, onde nesse mercado de câmbio o preço é exatamente a taxa de câmbio, automaticamente uma desvalorização cambial. Okay? Então, dado esses preâmbulos, né, sabendo que a nossa curva BP ela tem essas características aí de perfeita horizontalidade, ou seja, a curva BP ela é perfeitamente horizontal no ponto onde a taxa de juros interna é igual à média das taxas de juros internacionais, porque sabendo que nessa economia com perfeita mobilidade de capitais, esse país equilibra o seu balanço de pagamentos no ponto onde as taxas de juros internas são exatamente são iguais às médias das taxas de juros internacionais. Então, o que nós iremos fazer é exatamente brincar com esse modelo ISLM-BP agora, né? Esse modelo ISLM para uma economia aberta, né? Onde nesse caso, diferentemente do que foi analisado ali para o modelo ISLM para uma economia fechada, onde naquela situação nós estávamos investigando uma situação onde os efeitos que as políticas econômicas, sejam elas monetária ou fiscal, causam no movimento da taxa de juros, no movimento do nível de renda, né? Nesse momento, as principais variáveis macroeconômicas eram exatamente o movimento da atividade econômica, expresso pelo nível de renda, bem como o movimento da taxa de juros, né? Então, a pergunta que nós fazíamos ali no exercício de política econômica para um ISLM economia fechada é qual o impacto das políticas econômicas fiscal e monetária no comportamento da taxa de juros e da renda, né? Nós investigamos isso. O que nós iremos fazer agora é a mesma coisa, porém nós vamos avançar na estrutura analítica, incorporando exatamente o equilíbrio externo dessa nossa economia para tentar entender quais os efeitos que essas políticas econômicas, seja monetário, seja fiscal, não necessariamente apenas no nível de juros, nem no nível de renda, mas também no movimento cambial, né? Será que quando o governo executa os seus gastos públicos, executa o seu orçamento público, promovendo política fiscal expansionista, será que isso tem um efeito no comportamento da taxa de câmbio? Para nós economistas isso é muito importante, né? Porque lembrando, nós buscamos aí, nós temos aí uma tentativa de desenvolver modelos e estruturas analíticas para, eventualmente, nós prospectarmos aí tendências a respeito das principais variáveis de natureza macro. Então, é a partir dos modelos que nós será possível nós identificarmos possíveis relações causais entre essas variáveis de natureza macro e, por si só, sinalizarmos algumas tendências. E é isso que os economistas eles fazem, né? Absorvemos um choque econômico, né? Esse choque econômico, nesse caso aqui, está sendo sinalizado por um choque de política econômica, seja um choque econômico advindo lá da política fiscal, ou seja, da política monetária. E nós queremos saber, quando o governo impulsiona a economia, seja promovendo choques advindos lá do orçamento público, sejam advindos lá da execução da política monetária por parte do Banco Central, qual o efeito nessas principais variáveis de natureza macro? Como é que eu posso prospectar e como é que eu posso observar essas tendências e quais são as relações causais envolvendo essas variáveis de natureza macro? Então esse é o nosso objetivo, uma vez que nós identificamos aí como se comporta o nosso balanço de pagamentos. Então, inicialmente, né, pessoal, nós temos aí a chamada política monetária
expansionista, né? Nós, repito, estamos fazendo uso aí da hipótese de uma economia com perfeita mobilidade de capitais, né? Onde a perfeita mobilidade de capitais faz com que necessariamente a minha curva BP ela seja perfeitamente horizontal, né, no ponto onde a taxa de juros é igual à média das taxas de juros internacionais. Então, eu sei que todo e qualquer ponto ao longo da minha BP é um ponto de igualdade, né, de equilíbrio no meu balanço de pagamentos. Eu sei que necessariamente nesse ponto o meu balanço de pagamentos está em equilíbrio. Então, a economia, inicialmente, né, hipoteticamente, ela se encontra aqui nesse ponto ponto preto, né? E a hipótese que nós estamos construindo é que inicialmente ocorre um choque de política monetária a partir de uma expansão na oferta de moeda, né? Essa é a situação. Então, para onde a economia vai percorrer? Quais os efeitos? E mais ainda, né, qual o efeito que a expansão monetária, a política monetária expansionista vai proporcionar nas outras variáveis super importante do ponto de vista da análise macroeconômica, do ponto de vista da análise macroeconômica que um economista tem que desenhar, né, a depender do cenário ao qual ele está debruçado. Então, capturando os efeitos, inicialmente a hipótese é que haja uma expansão na oferta de moeda na economia. Nós sabemos que internamente essa expansão na oferta de moeda causa uma redução na taxa de juros, né? Então, eu ainda estou no meu mercado monetário, esse efeito está sendo capturado exatamente por esse deslocamento da minha curva LM, né, preta para a curva LM azul, né? A economia passa da curva LM para LM1, né? Então, inicialmente, o efeito de uma expansão monetária, o efeito de uma expansão na liquidez da economia está fazendo com que a economia ela esteja exatamente num ponto de equilíbrio interno. O que representa o ponto azul, não é, pessoal? O ponto azul representa um ponto de equilíbrio interno, porque eu tenho um ponto de interseção entre a minha curva S e a minha curva LM, porém, eu tenho um ponto de desequilíbrio externo. Por que um ponto de desequilíbrio externo? Eu tenho um ponto de desequilíbrio externo porque agora a economia está abaixo da minha curva BP, né? Lembrando que a curva BP exibe todos os pontos de equilíbrio do meu balanço de pagamentos. E por que a economia, essa economia, ela está em desequilíbrio do ponto de vista do seu balanço de pagamentos? Ora, a taxa de juros ela caiu, né? E por que ela caiu? Ela caiu porque houve uma expansão na oferta de moeda lá pelo Banco Central. Quando o Banco Central ele forçou uma queda na taxa de juros, automaticamente fez com que a taxa de juros interna, né, nesse momento, a taxa de juros interna é inferior à média das taxas de juros internacionais. O que está ocorrendo pela lógica que nós estudamos, né, pessoal, em relação à análise risco-retorno na alocação do capital? Né? Possivelmente uma fuga de capitais. Né? Existem outras economias que exibem uma taxa de juros agora superior à nossa, e os investidores estão buscando outros mercados para estar fazendo as suas aplicações financeiras. Então, automaticamente, a economia entrou num processo de déficit no seu balanço de pagamentos, num déficit na sua conta capital. E isso está fazendo com que, automaticamente, haja uma queda no diferencial de juros interno frente à média das taxas de juros internacionais. Esse diferencial de juros está caindo, né? Possivelmente, esse juros agora é inferior à média das taxas de juros internacionais. Né? Então, assim, a economia está entrando em déficit no seu balanço de pagamentos. Eu tenho, mesmo que eu esteja exibindo o equilíbrio interno, eu estou com um problema aqui, que é o meu desequilíbrio externo. E a economia ela tem que sofrer algum ajuste do ponto de vista do seu reequilíbrio frente ao seu balanço de pagamentos. Então, como é que esse reequilíbrio ele vai ocorrer? Ora, essa queda na taxa de juros interna, essa diminuição do diferencial de juros está fazendo com que o meu setor externo entre em desequilíbrio, né? Entre em déficit. Ou seja, os investidores eles estão tirando seus recursos de ativos internamente, jogando para outros mercados, uma vez que
a média das taxas de juros internacionais agora é maior, né? E automaticamente eu vou observar o que no meu mercado de câmbio? Eu vou observar uma fuga de capitais. Essa fuga de capitais vai fazer com que haja uma redução na oferta de moeda estrangeira. Essa redução na oferta de moeda estrangeira, por conta de um déficit na minha conta de capital, está fazendo com que automaticamente haja uma pressão na taxa de câmbio. Uma pressão de quê? Uma pressão por desvalorização cambial, né? Repito, por que da desvalorização cambial? Porque eu estou observando uma escassez de moeda estrangeira frente a uma redução nas condições de oferta de moeda estrangeira. Porque os investidores estão migrando seu capital para outros mercados. E eles estão migrando o capital para outros mercados porque a média das taxas de juros internacionais é superior à nossa taxa de juros. Então, automaticamente, a saída de capitais está fazendo com que, necessariamente, os investidores demandem mais moeda estrangeira para converter os seus aportes financeiros, para migrar esses capitais para outras economias que exibem taxas de juros mais elevadas. Automaticamente, eu tenho uma pressão por desvalorização cambial. Essa nossa desvalorização cambial, né, pessoal, tem dois impactos. Né? Tem um impacto, né, no estímulo das nossas exportações, porque lembrando da nossa aula do impacto do câmbio no saldo da balança comercial, a taxa de câmbio ela tem um efeito positivo nas exportações e tem um efeito negativo nas nossas importações. Então, automaticamente, o que eu estou observando? Eu estou observando que as minhas exportações estão aumentando e as minhas importações estão diminuindo. O saldo líquido disso aí, né, é que as minhas exportações líquidas, estou chamando aqui NX de exportações líquidas, NX é a diferença entre exportações e importações, ela está aumentando. E aí vamos lembrar da nossa curva S para uma economia aberta, não é, pessoal? Quem é a nossa curva S para uma economia aberta? Curva S para uma economia aberta é o consumo, mais o investimento, mais o gasto, mais agora o diferencial entre exportações e importações. Esse efeito de um aumento nas nossas exportações líquidas está fazendo com que haja um aumento do nível de renda da economia, né? Isso aqui está aumentando, né, pessoal? Isso aqui também está aumentando. Isso está aumentando o quê? De forma exógena, né? Está aumentando de forma exógena por conta do aumento aqui da desvalorização cambial. Então, eu começo a observar que, no primeiro momento, dado um deslocamento da minha curva LM, por conta de um efeito de expansão da oferta de moeda, num segundo momento, perpassado esse mecanismo de transmissão, a renda vai ser estimulada por conta de um aumento do saldo da balança comercial, por conta do aumento das exportações em detrimento a uma redução do meu nível de importações, porque o câmbio está proporcionando esse efeito. Então, automaticamente, dado esse efeito exógeno lá no mercado de bens, né, eu observo um deslocamento aqui da minha curva IS. A curva IS está saindo de IS para IS1 por conta do efeito exógeno provocado de um aumento das exportações líquidas, dado o efeito de desvalorização cambial nessa minha economia. Então, no primeiro momento, a economia está saindo do ponto preto, indo para o ponto azul, e no segundo momento, eu estou saindo do ponto azul e estou indo para o ponto vermelho. Então, o que está fazendo com que a economia... O que está fazendo com que a economia saia do ponto preto para o ponto azul é o efeito da expansão da oferta de moeda, perpassado todo esse mecanismo de transmissão, gera um efeito de deslocamento da curva S, fazendo com que a economia saia do ponto azul e vá para o ponto vermelho. Né? Então, observem que a gente pode se perguntar, mas como é que a economia vai se ajustar? Esse processo de ajuste está se dando pelo fato de que quando a renda está aumentando, acompanhando o aumento da renda, dado o efeito do aumento das exportações líquidas, a demanda por moeda está se ampliando também, não é? Nesse momento, uma vez que eu pressuponho que o Banco Central não mexa mais na oferta de moeda, não é? Nesse momento, eu não estou assumindo que o Banco Central ele vai se posicionar
mais uma vez, porque o primeiro posicionamento foi de expansão de oferta de moeda, automaticamente, dado a expansão de demanda por moeda, mantido constante o atual estágio da oferta de moeda, o efeito é de elevação da taxa de juros. Então, observe que a taxa de juros ela está para e passo se ajustando frente a esse efeito de expansão da demanda por moeda. Então, a taxa de juros ela se eleva até o ponto onde a taxa de juros interna se equipara à média das taxas de juros internacionais. Opa, cheguei ao resultado onde o meu balanço de pagamento está em equilíbrio. Então, qual é o efeito final, pessoal, disso aí? Qual é o efeito de uma política monetária expansionista numa economia aberta? Qual é o efeito de uma política monetária expansionista para as minhas principais variáveis de natureza macroeconômica nesse momento? Taxa de juros, atividade econômica e câmbio. Eu observo que a taxa de juros ela tem um efeito de volatilidade, né? Ela reduz e depois aumenta, né? No primeiro momento reduz, no segundo momento aumenta, até encontrar as condições de equilíbrio frente à média das taxas de juros internacionais. O meu nível de renda se amplia, o nível de atividade econômica se amplia e a minha taxa de câmbio ela se desvaloriza, né, pessoal? Eu tenho um efeito de desvalorização cambial, né? Então, esses resultados eles são bem pertinentes, né, para nós que somos economistas e nós buscamos investigar, por exemplo, olha, o Banco Central tomou uma decisão de redução das taxas de juros. Então, automaticamente, lá no mercado financeiro, os analistas eles buscam identificar quais os efeitos, por exemplo, que uma expansão monetária, ou ao contrário, uma contração monetária causa do ponto de vista de tendência das variáveis de natureza macro. Olha, eu espero, no caso de uma política monetária expansionista, a depender das características dessa minha economia, que haja um processo de desvalorização cambial. Essas informações elas são extremamente relevantes, sobretudo para os analistas macroeconômicos, sobretudo para quem tem a necessidade de fazer prospecções a respeito do movimento cambial, da volatilidade da taxa de câmbio, haja vista que muitas das tomadas de decisões de investimento das empresas dependem exatamente do comportamento do câmbio, né? Muitas empresas elas tomam decisão de ampliar ou reduzir os seus investimentos a depender da sua composição de produção. Por exemplo, existem empresas onde a boa parte dos seus insumos são insumos importados, né? E essas empresas elas precisam saber necessariamente a tendência dos movimentos de câmbio, não é? Porque se eu compro hoje um determinado produto onde a taxa de câmbio é R$2, né? Um insumo produtivo onde a taxa de câmbio é R$2, e daqui a 2 meses eu estou projetando que o câmbio ele vai se ampliar para R$3, então automaticamente compensa eu fazer a compra desses insumos hoje ao invés de deixar para o futuro próximo, porque no futuro próximo existe uma tendência de que a taxa de câmbio ela esteja mais desvalorizada. Então essas informações, esses modelos analíticos, eles são extremamente úteis para nós capturarmos essas relações causais, né? Esses chamados mecanismos de transmissão da política monetária, nessa tentativa de identificar determinadas tendências a respeito dessas variáveis de natureza macro. Então isso foi para a política monetária, né, pessoal? Então no caso da política fiscal, a pergunta é a mesma, né? Qual o efeito que uma política orçamentária do governo sob condições macroeconômicas, qual o efeito do ponto de vista das tendências dessas principais variáveis de natureza macro? Será que uma política fiscal para uma economia pequena, né, onde os fluxos financeiros internacionais eles têm um peso muito importante, um peso significativo na determinação das condições de equilíbrio do balanço de pagamentos, né? Então, as mesmas hipóteses, né? Eu tenho inicialmente uma economia onde o meu balanço de pagamentos ele é determinado por uma curva BP perfeitamente horizontal. Eu sei que nesse ponto o meu BP ele está em equilíbrio porque nesse momento a taxa de juros interna é igual à média das taxas de juros internacionais e nesse momento eu vou capturar o efeito de choque, né? Expansão, por exemplo, do gasto público. Então, por onde vai perpassar o mecanismo de transmissão fiscal, né? Será que no final isso terá um impacto positivo no nível de renda? Será que tem um impacto nulo no nível de renda? Qual o impacto na taxa de câmbio? Qual o impacto na volatilidade da taxa de câmbio?
Então a gente sabe que uma expansão fiscal, nós sabemos também que uma expansão fiscal, uma expansão de gasto público é um deslocador da curva IS, né? Lembrando que toda e qualquer política fiscal, no nosso modelo ISLM, e não é diferente aqui para o nosso ISLMVP, as variáveis fiscais são variáveis deslocadoras da nossa curva IS. Então, inicialmente, eu tenho uma expansão do meu gasto público, nós sabemos que isso gera uma expansão do nível de renda, e nesse momento a economia está saindo do ponto preto e indo para o ponto azul por conta desse efeito de deslocamento da nossa curva IS, não é, pessoal? No ponto azul, a economia está em equilíbrio interno, porém em desequilíbrio externo. Por que ela está em equilíbrio interno? Ela está em equilíbrio interno porque a minha curva IS, né, cruza com a minha curva LM. Porém, nesse ponto, né, nesse ponto azul, eu tenho uma taxa de juros interna superior à média das taxas de juros internacionais. Então, pontos acima da minha curva BP são pontos onde eu tenho superávit na conta de capital. Né? Eu tenho um ponto onde o meu balanço de pagamentos também está em superávit. E esse superávit é por conta do excesso de juros frente à média das taxas de juros internacionais. Não é? A taxa de juros interna está muito elevada em relação à média, em comparação à média das taxas de juros internacionais. Então, automaticamente, os investidores externos estão entrando, estão forçando a entrada de fluxos financeiros internacionais no nosso país, e automaticamente eu tenho a observância aí, a tendência de um aumento na oferta de moeda estrangeira. Então possivelmente eu vou observar uma tendência por valorização da taxa de câmbio, né? Então a pergunta que a gente vai fazer: como é que vai se perpassar esse reequilíbrio, né? Como é que a economia vai se reequilibrar? Então eu sei que a expansão fiscal, a expansão do gasto, tem uma expansão no nível de renda. Isso está sendo identificado pelo efeito de deslocamento da nossa curva IS, né? A curva IS está saindo do ponto preto, indo para o ponto azul, porém, repito, um processo de desequilíbrio externo com um equilíbrio interno. Então, como a economia ela vai se ajustar, né? Então, a expansão do gasto leva à expansão da renda. A expansão da renda vai gerar um efeito de expansão na demanda por moeda, né, pessoal? Essa expansão na demanda por moeda está fazendo com que haja uma elevação na nossa taxa de juros, pressupondo que a oferta de moeda, né, por parte do Banco Central se mantenha constante, né? Esse excesso, essa elevação da taxa de juros está fazendo com que haja uma expansão do diferencial de juros interno frente à média das taxas de juros internacionais, e nesse ponto aqui nós chegamos, né, em situações acima da nossa curva BP. Então, por conta disso, por conta do superávit na conta de capital, eu estou observando lá no mercado de câmbio um excesso de moeda estrangeira. Esse excesso de moeda estrangeira está forçando uma valorização da taxa de câmbio. Então, nesse momento, a minha taxa de câmbio ela tende a se valorizar, né? Por conta do excesso de oferta de moeda estrangeira. Esse efeito de valorização na taxa de câmbio gera dois efeitos no nosso saldo de transações correntes, né? Eu tenho um efeito de redução das exportações, porque nós sabemos que a taxa de câmbio, à medida que ela se valoriza, ela tem um efeito de redução, desestímulo das nossas exportações, e automaticamente eu tenho um impulso de aumento das nossas importações. Porque quando a taxa de câmbio está mais valorizada, os residentes eles têm um maior poder de compra, né? Como a taxa de câmbio é menor, o poder de compra dos residentes por bens que são fabricados fora do país aumenta, né? Então, automaticamente, as minhas importações elas são estimuladas e as minhas exportações elas são desestimuladas. E aí, lembrando mais uma vez, né? Para uma economia aberta, quem é a nossa curva IS? A nossa curva IS é o consumo, mais o investimento, mais o gasto público, mais o diferencial entre exportações e importações. Veja que agora o saldo líquido das nossas exportações, né, a diferença entre as exportações e as importações, está diminuindo. Então, automaticamente, eu observo o quê? Uma queda no meu nível de renda, né? Essa queda no meu nível de renda, tá? Colocar aqui. Essa queda
no meu nível de renda, faz com que no segundo momento, pessoal, a curva IS ela se desloque, né? Agora para baixo e para a esquerda. Se num primeiro momento houve um deslocamento da curva IS para cima e para a direita por conta de um choque fiscal positivo, agora a curva IS ela vai se deslocar para a esquerda e para baixo por conta desse efeito exógeno de contração do saldo da balança comercial, por conta de um efeito de valorização na taxa de câmbio. E como é que esse processo ele vai se reajustar, não é? Porque se no primeiro momento a taxa de juros se elevou por conta da expansão da demanda, por conta da expansão do gasto público, no segundo momento a taxa de juros ela vai ter que reduzir. E veja que a redução da taxa de juros está ocorrendo porque, dada a redução na renda, a demanda por moeda agora ela vai diminuir. E essa demanda por moeda, dado a minha oferta de moeda constante, automaticamente faz com que a minha taxa de juros ela caia. Então a economia retorna para o ponto preto. Então qual é o resultado líquido disso tudo, né, pessoal? Como observar o efeito de tendência da taxa de juros da renda e da taxa de câmbio? Eu observo que a taxa de juros ela se mantém constante, existe um efeito de volatilidade na taxa de câmbio, né? Desculpa, existe um efeito de volatilidade na taxa de juros, com aumento e depois contração na taxa de juros. Eu observo um aumento, um efeito cíclico aqui do meu nível de renda, dado que a renda se expande e depois ela se contrai, não é? Porém, o efeito líquido é exatamente a taxa tanto a taxa de juros quanto o nível de atividade econômica se manter no patamar inicial, ao verificado da análise, e o efeito final também é um efeito de valorização na taxa de câmbio. Então, resultado pertinente aí, né, para quem quer trabalhar aí com análise macroeconômica, porque esse é um dos primeiros modelos, e muitos economistas ainda utilizam essas análises, né, pessoal? Se é usado estruturas analíticas das mais sofisticadas, digamos que o modelo ISLMBP é um dos modelos mais simples, mas assim, extremamente útil, extremamente simples para nós identificarmos essas relações causais e identificarmos futuras prospecções a respeito do comportamento dessas tendências, dessas principais variáveis de natureza macro. E aí vocês podem estar se perguntando, mas e a inflação? E o movimento de preço da economia? Uma vez que uma das principais variáveis macroeconômicas é o comportamento de preço, é o comportamento de inflação da economia, lembre-se que na etapa da evolução da teoria macroeconômica, esse modelo está sendo construído sobre a hipótese de rigidez de preços, porque nós estamos carregando as hipóteses do mundo do Keynes, né? Nesse momento, a economia está muito abaixo do nível de pleno emprego. Então, toda e qualquer expansão das condições de demanda da economia, sendo exibidas aqui por essas relações do nosso modelo ISL-MVP, não afeta o nível de preços, porque o que está sendo pressuposto é que os recursos estão sendo utilizados de forma ociosa. Então, esses choques eles não estão se repercutindo no movimento de preço da economia. Não é? É claro que esses modelos eles vão ser passíveis de críticas, né? Ao longo da evolução aí da teoria macro, outros modelos irão trazer relações causais mais sofisticadas e aí sim nós iremos identificar possíveis efeitos sobre o comportamento de preços para nós fecharmos essas análises num modelo, digamos, mais completo. Mas, a princípio, essa análise ela é extremamente útil, extremamente relevante, sobretudo para quem quer trabalhar no mercado financeiro, né? Muitas vezes o mercado financeiro está prestes a receber o anúncio de um pacote de política econômica, seja pacote advindo lá do Banco Central, seja um pacote advindo lá do Ministério da Economia, por conta da alocação dos gastos públicos, alocação do volume de tributação, e eu preciso identificar, olha, dada a escolha de uma política expansionista, de uma política contracionista, o que eu espero do ponto de vista das tendências de médio prazo ou curto prazo em relação às minhas principais variáveis de natureza macro, né? Então, são modelos relativamente úteis a esse tipo de análise. Então é isso, pessoal. Até uma próxima.